Olá, tudo bem com você? Professora Ana Cláudia Machado Silva, aqui da Academia de Radiologia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda quem está chegando aqui no nosso canal. Aqui você vai encontrar conteúdos das tecnologias, física radiológica, física das radiações, proteção radiológica e tudo que diz respeito aí ao uso das radiações. Então, nesse vídeo de hoje, que é a terceira parte do nosso tema produção de raio-x. Se você ainda não viu os nossos dois vídeos anteriores, eu aconselho que você pare esse vídeo, assista o vídeo 1, o vídeo 2 e depois volte para cá, para que todo o conteúdo faça sentido, porque só com esses 3 vídeos você vai entender a produção de raio-x como um todo. Então vem comigo agora para a última parte aí da produção de raio-x, no qual nós vamos falar hoje sobre raio-x característico. Então lembrando que é aqui que nós estamos analisando agora aí o do filamento chega no alvo, lá no material de tungstênio, o que está acontecendo, como é que se dá a interação desse elétron com o átomo de tungstênio e o resultado dessa interação, que é a produção de raio-x. A gente está focando na produção de raio-x, mas já sabemos que tem bastante produção de calor também. Então, isso vai depender da composição, então, do alvo. A gente falou disso no vídeo anterior, então lembrem sempre que a produção de raio-x ela depende da composição do alvo e também depende de qual é a voltagem aplicada. Então, ou seja, aquela DDP, a diferença de potencial que vai acelerar os elétrons do filamento em direção ao alvo. Então, nessa figura aí que eu separei para você, o que você está vendo? O elétron incidente, ele vai interagir com os elétrons de camadas mais internas, por exemplo, da camada K, da camada L. Esse elétron, ele vem com uma energia inicial e aí ele vai atingir, nesse caso ele vai interagir com o elétron. A energia desse elétron incidente é maior do que a energia que prende o elétron ali na sua camada. Então, só para a gente relembrar, todos os elétrons nas suas devidas camadas, então, por exemplo, na camada K, na camada L, na camada M, cada camada eletrônica possui uma energia que prende o elétron ali. Então, na camada K, existe uma energia de ligação que é uma das maiores, porque a camada K está mais próximo do núcleo, sofre mais atração devido à carga positiva do núcleo. Então, a energia que prende o elétron ali é maior. A camada que já é um pouquinho mais distante, a energia de ligação é menor e assim sucessivamente. Quanto mais distante o elétron estiver do núcleo, menor a energia de ligação daquele elétron na sua camada. Então, para que aconteça aí a produção de raio-x característico, o elétron precisa ser ejetado da sua camada eletrônica. Quando ele é ejetado, ele vai deixar uma vacância, vai deixar ali uma lacuna, ou popularmente vai deixar um buraco, que será ocupado por um elétron da camada mais externa, da camada do lado. Então, quer dizer, um elétron da camada K foi ejetado, veja ali. Então, quer dizer que o elétron da camada L salta para ocupar esta lacuna. Quando ele salta para ocupar essa lacuna, ele tem que emitir uma diferença de energia entre as camadas. Então, ele emite uma diferença de energia que é justamente o raio-x característico daquela camada. Aí o elétron, veja aí na figura, o elétron da camada M salta para ocupar a lacuna deixada na camada L e assim por diante. Nós vamos tendo várias emissões de raio-x. Então veja ali, nós temos a camada K, a camada L, a camada M, a camada N e a camada O e assim por diante. Esse processo ele para somente quando a última camada fica faltando um elétron, porque é a camada de valência pode faltar um elétron. Agora veja nessa outra figura que nós vamos ter o mesmo processo, e aí só lembrando que a energia de ligação dos elétrons nas suas camadas
é característico de cada material. Então, a gente vai ter valores para o tungstênio, vão ter valores de energia de ligação da camada K para o molibdênio, para o ródio e assim por diante. E aqui eu coloquei um exemplo. Então, vamos só revisar o processo e a gente já vai lá para o exemplo. Então, olha só, perceba que, de novo, ó, o elétron, aí que elétron projetado. Então, esse elétron projetado é o elétron que foi ejetado da sua camada K. Então, veio lá o elétron filamento com energia maior do que a energia de ligação, transfere energia, esse elétron sai do átomo. Quando ele sai, veja que o elétron da camada K salta. Veja que no salto nós temos emissão de raio-x característico. E assim vai acontecendo sucessivas emissões de raio-x característico das transições dos elétrons entre as camadas. Agora veja nesse exemplo, olha só, para o tungstênio, a energia de ligação do elétron na camada K para o tungstênio é 69,5 keVs. Essa energia que prende o tungstênio, essa energia que prende o elétron do tungstênio na camada K. Já na camada L, lembra que eu falei que vai ficando cada vez menor? Já na camada L, o valor da energia de ligação é 10,2 keV. Então, qual vai ser a energia resultante quando o elétron da camada K for ejetado e a gente tiver o salto da camada L para a camada K? Então, subtraindo aí, deixando tudo positivo, bonitinho, subtraindo 69,5 menos 10,2, que é a energia de ligação da camada K, então veja que nós vamos ter uma resultante, ou seja, os fótons de raio-x que são resultantes da saída do elétron da camada K é 59,3 keV. Então, essa é a energia resultante, é o raio-x característico emitido nesse processo. E assim sucessivamente. Ficou claro, então, a energia para o raio-x característico e o que acontece no raio-x característico. Então, o que eu quero que você entenda é o processo, como ele acontece e o resultado desse processo. Então, nós temos aí produção também de raio-x. Quando o paciente recebe o feixe todo de raio-x, ele está recebendo raio-x de freamento, ele está recebendo raio-x característico, ele está recebendo tudo. Você não separa um ou outro. Ele recebe os dois, em diferentes proporções de um e de outro, mas ele recebe o feixe como um todo. Bom, e aí a gente tem aqui alguns exemplos. Então, o raio-x característico, eles são produzidos somente quando os elétrons colidindo no alvo excede energia de ligação, como a gente já falou aqui no slide anterior. Então, para produzir, então eu já trouxe alguns exemplos. Então, para que a gente consiga a produção de raio-x característico, por exemplo, a formação da imagem. Então, a voltagem que a gente aplica no tubo para conseguir ter o efeito, né, para conseguir ter o processo de raio-x característico, se for para o tungstênio, a gente precisa trabalhar com energia maior do que 69,5 kV. Se for molibdênio, 20 kV. Se for ródio, 23 kV. Então, esses três são os que mais a gente utiliza, né? O raio-x, o tungstênio é o que nós vamos utilizar aí para praticamente todas as modalidades. E aí, molibdênio e ródio são utilizados na mamografia. Por isso que eu trouxe eles aqui para você ter uma ideia aí como essa produção de raio-x característico vai depender aí do material alvo, de qual é o material que a gente está utilizando. E aqui de novo, assim como a gente fez no espectro, ou seja, o gráfico que representa aquele raio-x que foi produzido naquele processo, aqui eu estou trazendo o raio-x característico. O que é o raio-x característico? São esses picos representados aí nesse gráfico. Então, a gente tem o freamento, mas os picos que são energias específicas estão representados pelo gráfico aí representando nessa setinha que você tá vendo. Essa é a representação do espectro do raio-x característico, no qual a gente chama de espectro discreto, porque ele tem valores discretos.
discretos de energia. Contínuo para o freamento, porque eram várias energias. Aqui não, nós temos energia, valores exatos, valores discretos de energia. Lá você está vendo aqui, você está vendo em cinza também os fótons de raio-x que são removidos pelos filtros, né, pela filtração inerente, pelo filtro. Então aí também está representado, são os fótons de baixa energia. Ele está apontando para 80 kV, que é 80 kV o valor que foi utilizado para representar aí esse espectro. E eu quero também aproveitar aqui essa videoaula para te convidar para fazer parte aí da nossa trilha radiográfica. Um curso em 10 passos que te ajuda a desmistificar de vez todas as etapas da formação da imagem radiográfica. Então é um curso 100% online que você faz no seu ritmo e você também consegue rever uma série de conteúdos que são muito importantes para você que é estudante, para você que vai para estágio e ter mapeado aí na sua cabeça todas as etapas para que a gente tenha, né, uma produção de imagem de qualidade. Isso é abordado aí no nosso curso. Então, se você quiser conhecer, se você quiser ver se esse curso é para você, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link. Lá você vai, veja os conteúdos, você assiste um vídeo e se ele te interessar, vem com a gente fazer parte da trilha radiográfica. Vem se juntar aos nossos alunos, a nossa turma aqui da Academia de Radiologia. E agora eu quero te falar em relação à intensidade. Então, em termos de intensidade, quando nós aumentamos o kV, nós vamos ter um aumento na relação entre o raio-x característico que é produzido comparado ao raio-x de freamento. Isso é interessante, porque muitas vezes a gente não tem ideia o quanto de cada tipo de raio-x é produzido, mas saiba que o kV ele interfere diretamente quando nós falamos em termos aí da intensidade, da proporção de raio-x de freamento e raio-x característico. Então olha só que legal, quando nós utilizamos 80 kVs, cerca de 5% desse raio-x que é produzido, e a gente está falando aí para o tungstênio, cerca de 5% do raio-x que é produzido é raio-x característico e o restante é raio-x de freamento. Mas cuidado para não confundir. Eu sei que você pode estar pensando, mas é 1% raio-x. A gente está falando as proporções desse 1%. Tá? A gente está pensando só na produção de raio-x. Então, quando você utiliza 80 kVs, desse total de raio-x produzido, 5% é raio-x característico e o restante é raio-x de freamento. Agora, quando você usa 100 kVs, aí você já tem mais 10% de raio-x característico e o restante, ou seja, 90% é raio-x de freamento. Sempre nós vamos ter muito mais raio-x de freamento. O raio-x característico é menor, mas você agora já sabe essas proporções e que o kV que você escolhe, ele vai influenciar nessa porcentagem que você produz de raio-x característico. Como eu falei, não tem como separar, isso vem tudo junto, mas ter uma ideia da proporção é interessante. E veja que tem uma aplicação, por exemplo, na mamografia, o raio-x característico, tanto do molibdênio quanto do ródio, eles são muito úteis para quê? Para otimizar o contraste da imagem e também aí a questão da dose. Então, tem aplicação? Isso tem na mamografia, que a gente precisa de maior nitidez, e o raio-x característico consegue, né, otimizar aí pra gente esse contraste. Bom, então eu espero que você tenha gostado da nossa série de produção de raio-x. Eu resolvi, então, dividir isso em 3 partes. Vocês percebem, que você percebe aí que eu não consigo falar pouca coisa. Que eu sempre gosto de trazer tudo que é importante, tudo que eu aprendo, tudo que eu acho importante para trazer uma profundidade no assunto. Então, eu não conseguiria falar toda essa parte, todo esse conteúdo rico em 5 minutos, em 2 minutos. Eu sei que vídeos longos não são fáceis, mas eu tenho certeza que quando você juntar a parte 1, a parte 2, a parte 3, você vai aprender aqui muito mais do que você aprende no seu curso de graduação, do que você aprende no seu curso de
no seu curso técnico e quem sabe até na pós-graduação. Então, é um conteúdo muito rico que eu fiz com muito carinho para você. Então, eu espero que você possa aproveitar. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha. Se você acha que é importante deixar aí um depoimento falando o quanto a Academia de Radiologia tem te ajudado, isso é importante pra gente. Saber o que as pessoas que estão nos assistindo têm aproveitado, têm aprendido, têm recebido depoimentos muito bonitos que a gente não tem ideia o quanto a gente pode ajudar as pessoas por aqui. Então, para te ajudar cada vez mais, se você também tiver sugestões, pode deixar aqui que a gente acaba sempre abordando aquele conteúdo que a nossa comunidade aqui da Academia de Radiologia precisa. E eu vejo você então no próximo vídeo. Tchau, tchau!